Olá, gente, como vocês estão? Esse hoje é para quem estava me pedindo mais miniatura. Vamos ver a papoula, a orquídea e o amor perfeito. Fofo. Vamos começar com o amor perfeito. Fofo. Vou enchendo aqui esses dois. Tô colocando rosa escuro. Olha só, tô usando o pincel número 2, redondo, cortado. E vou encher, fazer o formato do amor perfeito. Depois vamos detalhar com um pouquinho de vinho. Já mudei meu pincel para o pincel número 0, redondo. Vou começar trabalhando esse centro, vou passando o vinho por esse centro, puxando para cima. Vou me preocupar primeiro com isso aí. Você faz a parte de cima, depois você detalha a parte de baixo. Aí eu tô passando um pouquinho de vinho, separando as pétalas. Fica meio perdido, né? Assim, no primeiro momento. Olha só, vou para esse outro também, detalhar o centro. Coloco um pouquinho de vinho, puxo para cima, para aquela pétala maior. E separo as pequenininhas embaixo. Coloque pouquíssima tinta. Um pouquinho de tinta aí já é muito, porque é muito pequenininha essas flores. Os detalhes são mínimos, gente. Agora vamos pegar o branco. Com o branco eu dou preferência a fazer primeiro a parte central, essa pétala maior. Coloco uma vírgulazinha de um lado, uma vírgulazinha do outro, bem pouquinha tinta no pincel. E depois eu coloco uns brilhinhos nessa parte de cima. São pequenas batidinhas com quase nada de tinta, pincel número 0. Eu vou colocando e vou puxando um pouquinho, vindo em direção ao centro dela. Olha só, vai ficando mais claro esse rosa escuro. Vou fazendo nas pétalas em volta também, essas pétalas menores. Colocando um pouquinho de branco e puxando. E tentando separar elas. Essa central eu coloco bem pouquinho. Olha só, vou colocar o excesso, separando essa pétala maior. Vou colocar umas batidinhas na parte de cima, puxo um pouquinho, são uns brilhos, umas luzes que caem nessa pétala maior. Agora, olha, basicamente eu faço uma vírgulazinha nessas menores, separando-as. E vou colocar também um pouquinho de branco nessa última. Essa daí nós fizemos ela toda rosa escuro e passamos um pouquinho do vinho. Tô colocando um pinguinho de amarelo no centro de cada um. Agora vamos fazer outra usando a parte de cima toda amarela. Vamos fazer um pouquinho diferente. Essa parte, essa pétala maior, eu vou encher ela toda de amarelo. Tô usando aí o pincel número 0 mesmo. E vou pintar as pétalas menores com o rosa escuro. Olha só, vou encher essa parte aí que equivale às pétalas menores. Vou passar um pouquinho de rosa escuro também na parte de cima do amarelo. E vou puxar para o centro. É bem pouquinho, gente. Não bota rosa demais aí não, para não sumir. Um pouquinho de vinho aí embaixo, separando essas pétalas menores. Também bem pouquinho, porque o vinho é muito forte. Agora, vamos começar a detalhar com o branco. Vou passar um pouquinho de branco, separando as pétalas menores. Olha só. Passo e espalho. Espalho pouco, todas as cores têm que aparecer. Coloco nas 3. Agora, eu vou fazer aquelas vírgulazinhas centrais, aquela pétala maior que estava em cima. Uma para um lado, outra para o outro. Eu tô usando aí um pincelzinho escolar que eu cortei, ele deixei quase nada de pelinho. E o centro dessa daí eu coloquei com o púrpura, um pinguinho de púrpura no meio. Agora eu vou fazer outra, fazendo essa pétala maior dela vinho, toda vinho. Olha só, enchi ela com vinho, pincel número 0.
Agora eu vou vir fazer as menores com o rosa escuro. Veja que eu não fugi dos tons, mas já fiz flores diferentes, ou pelo menos em tons diferentes. Vou fazer o mesmo que fiz nessa outra, tô separando as pétalas menores. Essa daí eu vou fazer ela com 4 pétalas. Não coloquei sombra para separar essas pétalazinhas menores dessa vez. Todas elas eu coloco um pouquinho de brilho, um pouquinho de luz. E agora vamos ver essa maior. Deixa eu separar melhor isso aí. Vou fazer aquela vírgulazinha, uma de um lado, outra do outro. Deixa eu melhorar isso aí, deixar mais forte. Colocar uns brilhinhos também. Pouco, não precisa de muito branco aí. Olha só, você pode colocar até um pouquinho mais, mas na hora de você puxar, observe que eu não vou descer muito isso aí, para não sumir com esse vinho. Cuidado, todas as cores têm que aparecer. E para esse centro eu vou colocar um pinguinho de amarelo ouro. Por sinal, o amarelo que eu usei nessa outra, para fazer essa pétala maior, foi o amarelo ouro. Agora, vamos fazer uma folhinha. Eu tô enchendo essa parte mais escura dela com verde pântano e vou terminar ela com branco. Vou pegar esse branco e vou emendando esse verde pântano. Para a folha dessa flor, você pode estar usando a mesma folha que fizemos para a violeta. Essa que pintamos em outro vídeo que tá aqui do lado, né? Para essa folha da violeta, eu usei o verde grama com branco. Olha só, escureci um pouquinho, basicamente um contorno. Fiz basicamente um contorno daquele branco que eu havia colocado. Estou colocando umas luzes nas partes mais altas da folha. Vou colocar a luz dos dois lados. E vou fazer um contorninho, aí vou escurecer um pouquinho. Tudo verde pântano e branco apenas, viu? Não usei outro tom para essa folhinha, não. Vou emendando melhor esses tons. Agora, olha só, vamos fazer outra folha. Essa outra folha eu vou encher a parte mais baixa dela, essa parte que tá embaixo da flor, com o verde pântano também, mas eu vou terminar ela com o verde pistache. Vou terminar a pontinha dela com o verde pistache, vou puxando esse pistache para cima desse pântano. Olha só, pincel número 0. Fazer uma separaçãozinha aí nesse meio. Com o meu pincelzinho especial, esse daí é ótimo. Eu improvisei esse pincel. Fiz umas nervuras. Tô fazendo um contorno, assim, um leve contorno nessa outra que nós pintamos. Fazer a nervura central, as auxiliares. Tá vendo que dá pra fazer os detalhezinhos direitinho? Agora eu vou clarear um pouquinho as nervuras que eu coloquei na outra, eu vou colocar luzes entre elas. Eu vou colocar ainda um pouquinho mais de luminosidade entre elas, para que elas fiquem mais separadas, mais visíveis. E assim ficaram elas. Usamos os mesmos tons, no entanto, fiz 3 diferentes. E aí você pode usar a cor que você quiser para fazer várias desse mesmo jeito. A técnica é a mesma, você pode ir mudando as cores. Aí eu passei um contornozinho ali, ó, com o verde pântano. Agora vamos fazer uma orquídea. No último que eu fiz, no último vídeo de miniaturas que eu fiz, que fiz as hortênsias, eu me equivoquei e falei orquídea no lugar de hortênsia. Então vamos hoje fazer uma orquídea. A orquídea eu diria que ela é um pouquinho mais difícil. Veja só o desenho que eu fiz. Eu fiz esse desenho, deixei o centro, fiz aquela pétala maior e deixei o centro sem cor. Aí eu tô fazendo aquelas pétalas grandes também que fica em volta.
E não coloquei ainda aquelas, geralmente 3 que se apresentam mais fininhas. Agora estou colocando uma, vou colocar a outra e vou colocar a última também. Estou usando o pincel 0. Esse pedacinho aí do meio eu vou colocar amarelo ouro. Vou tentar deixar ele aparecendo. É um espaço bem pequeno, a gente tem que ter cuidado, senão a gente emenda tudo quanto é de rosa e desaparece com esse amarelo. E a ideia é que ele apareça também. Agora vamos com, olha só, um pouquinho de vinho. Meu vinho não tá ajudando, ele tá muito úmido. Ele já veio assim, não coloquei líquido nenhum nele, mas ele tá bastante úmido. Quando eu coloco um pouquinho, ele já vai espalhando. Eu vou fazer as separações de todas essas pétalas. Essa eu diria que ela dá um pouquinho mais de trabalho, dá até mais trabalho do que fazer a rosinha que fizemos no primeiro vídeo. Nós fizemos rosa, fizemos margarida, orquídea, que estamos fazendo agora, tulipa, hortênsia. Olha só, gente, agora eu vou com um pouquinho de branco, separando, já começando a fazer as separações. Observe que essa eu pintei ela toda para sair detalhando. Depois a gente faz outra pintando por partes. Eu acho que fica mais fácil, mas eu acho essa mais bonitinha. Quando a gente pinta assim, dá mais trabalho, mas acho que fica mais bonitinha. Você escolhe aí qual que você vai gostar mais. Aí eu tô colocando branco, vou colocar branco também na parte de cima, puxando os brilhinhos que ela tem, que ela recebe, as luzes, um pouquinho de excesso. Essas são aquelas pétalas grandes que ficam em volta, que eu tô colocando também um pouquinho de branco. Tô fazendo uso de um pincel número 0, diferente do primeiro que eu usei. Esse é mais durinho. Vou colocar o branco dos dois lados, colocar no centro e colocar de um lado. Eu já aproximei bastante até a câmera, mas mesmo assim, por ser muito pequenininha, parece ainda muito distante. Olha só, gente, eu tô passando um pouquinho de púrpura aí para dar uma escurecidinha nesse centro, que eu quero mais escuro. Pincel número 0. Pode ser um 00, um 000, que seria até melhor para esse momento. E aí, eu tô fazendo separaçõezinhas dessas pétalas. Vou acender um pouquinho branco, que eu apaguei, aí eu não queria ter apagado. Preciso deixar essa dobrinha mais clara, aquela dobrinha que elas apresentam. Preciso deixar um pouco mais de branco aí. Essa parte do branco, ele fica mais forte. Ela tem uma parte arredondada abaixo desse branco. Aí eu tô fazendo os risquinhos com o rosa escuro, para não deixar tão branco, porque geralmente as orquídeas, elas têm essa parte bem curvadinha, bem irregular. Agora eu vou pegar um pouquinho de vinho e vou dar mais profundidade. Vou fazer mais sombra em alguns lugares por aí, fazer mais separações de pétalas. Tem aquelas fininhas que ficam aí por baixo, são 3. E tem essas 2 maiores e a central, que é bem grande, né? Isso, e a gente precisa separar todas elas. Você tem que fazer devagar, é um trabalho muito pequeno. Olha só como ela ficou, tá vendo? Agora vamos fazer outra. Essa outra nós vamos fazer pedacinho a pedacinho. Primeiro eu vou fazer aquela pétala maior, aquela principal, não é aquela mais detalhada. Vou encher parte dela como eu fiz na outra, com o rosa escuro. Vou terminar com o amarelo ouro.
Depois que eu terminar de encher isso aí com amarelo ouro, pincel número 0, vou dar uma emendada, mas ambas as cores precisam aparecer. Vou colocar, olha, as luzes, as luminosidades que fica nessa parte de cima dessa pétala. Dá uma puxadinha, puxar levemente. Não é para assumir esses tons, então esse branco não pode ficar assim tão forte. Vou colocar aquele branquinho da dobrinha que ela faz nessa parte de baixo. Vou arrumando esse branquinho aí com o pincel 0. Esse branco aí desse lado, ele fica mais forte, mais marcado. Ele não é uma luminosidade, um brilho, ele é, na verdade, uma dobra da pétala, né? Então, ele tem que ficar mais marcado mesmo. Olha só, dou uma marcadinha, uma puxadinha também, colocando um pouquinho mais de rosa aí e trazendo mais esse branco. Lembrando que tem que ser bem delicado, não pode sumir as cores que já colocamos. E essa parte de cima, ela vai ficando assim, vai ficando pronta. Olha só que eu vou deixando riscado. Esses riscos têm que ser muito fininhos. Agora eu vou fazer o desenho daquela parte arredondada que ela tem, que algumas apresenta embaixo dessa pétala maior. Na verdade, é essa pétala maior, né? Mostrando essa primeira parte que eu pintei, é mostrando o lado de cima dela. Aí, eu desci um pouquinho de luminosidade. Tô passando agora um pouco de vinho para fazer aquela pétala mais fininha que fica do lado. Olha só, eu comecei com vinho e terminei com rosa escuro. Vou passando o vinho, que é a parte de maior sombra, e vou pegando o rosa, que fica mais fora, leva mais luminosidade, o rosa escuro, e vou emendando esse vinho. E aí ficam aparecendo as duas cores. Esse centro, ele precisa ficar claro mesmo. Agora, vamos fazer essas outras pétalas grandes, que parecem umas folhas, que aparecem de uma de cada lado. Ela eu vou encher toda com rosa chá, rosa escuro, aliás, não usei rosa chá aí. Olha só, vou enchendo as duas com rosa escuro. E vou começar a fazer aquela outra pequenininha, mais estreitinha, que aparece na parte de baixo. Ela vai começar com o vinho e vou terminar ela com rosa escuro. Dou uma leve escurecida com o vinho nessas outras também. Olha que eu tô dividindo essas pétalazinhas maiores, aquelas que parecem uma folhinha. Vou passando no seu meio um pouco de vinho. E agora vamos com o branco, dando mais separação a essa região central. Vou passar branco agora em torno dessas pétalas que parecem uma folha e no meio. Veja que eu passei na parte de cima, passei no meio, tô dando uma emendada nesse branco para ele não ficar assim tão solto. E vou colocar também nessa parte de baixo. E vou fazer o mesmo, vou dar uma emendada para não ficar assim tão solto. Ele precisa se emendar os outros tons que já estão aí. Olha só. Vou fazer o mesmo, colocar o branco dos dois lados. Colocar no meio também. Emendar um pouco esse branco. Serão semelhantes. Agora, tô puxando um pouquinho, emendando as cores. Vou colocar esse meio, eu vou colocar um pouquinho de púrpura. Não vou colocar amarelo aí, vou colocar um pouquinho de púrpura. Olha só. Os toquezinhos de branco. Aí, eu tô colocando um pouquinho mais do rosa. Emendando mais esses tons. Desci mais esse branco.
E aí vai ficando a nossa orquídeazinha, que eu diria que é bem mais trabalhosa. Ela não é tão fácil quanto essas outras flores que fizemos. Essa seria uma pintura para uma real necessidade. Você tem mesmo uma necessidade de fazer, mas para escolher ela, para eu fazer, eu não escolheria não, ela é mais difícil. Agora, gente, vamos fazer uma papoula? Vamos fazer uma papoula vermelha? Olha só, eu tô marcando, tô desenhando ela. Fiz as pétalas de cima, as pétalas centrais, o miolinho dela e tô fazendo as pétalas de baixo. Primeiro eu vou assim marcar e depois eu vou encher ela toda com vermelho. Esse é vermelho Scarlet. Vou encher tudo isso. Tô usando o pincel número 0 mesmo, tá? Agora eu vou pintar esse meio com o amarelo ouro. Veja que o meu pincel tava sujinho, ele ficou meio alaranjado, isso é bom. Eu vou aproveitar esse tom. Vou pegar o vinho e vou começar a escurecer, colocar um pouco de sombra nisso aí. Vou dar a volta por aí com o vinho. Vou puxando ele, deixando riscado. Não deixe isso aí muito lisinho não, vá deixando riscado mesmo. Lembrando que a gente ainda tem as duas partes embaixo para separar, olha, esse centro. A gente coloca, pode puxar tanto para cima quanto para baixo, essa sombra. Tá vendo? Eu puxei para os dois lados, continuo sempre com o pincel 0. Agora eu vou vir com o branco, separando pétalas, fazendo as separações das pétalas. Veja que eu vou marcando, colocando o tom mais escuro, e depois eu venho com o pincel dando uma emendada, para isso não ficar assim tão forte. E vou fazendo uma a uma. Vou puxando, deixando esse branco mais apagadinho que dá, porém separando bem elas. Olha só, aí eu vou fazer duas e deixar uma no meio. Em cima eu marquei duas também. Essas laterais, tô colocando o brilho e puxando. Quando você colocar o brilho dessas laterais, que ficam no meio, você dá uma puxada pro centro. Aí, olha, também vou colocando o branquinho, deixando mais esbranquiçadas das laterais. Lateral direita e lateral esquerda. O centro eu tô deixando mais escurinho. Aí, eu tô passando um pouquinho mais de vinho, só pra, tipo, desenhar. É basicamente um contorno, aquele contorno que se emenda, mais um contorno. Pegue o pincel menor que você tiver, pra você fazer isso aí. E a nossa popola vai aparecendo. Elas têm essas pétalazinhas aí que se separam. Esse centro fica mais aberto. Marquei um pouquinho mais o centro com o vinho. Agora eu vou acentuar esse branquinho aí desse lado, que ele apagou muito. Separar mais esse meio, essas pétalazinhas do meio. E vamos colocar um pouquinho, uns pinguinhos de amarelo limão. Lembra que a gente encheu com amarelo ouro? Agora eu vou colocar uns pinguinhos bem pequenininhos de amarelo limão e uns de branco também. Uns pinguinhos soltos, aleatórios. Não coloque demais. Se você achar que colocou demais, faz igual eu. Peguei e coloquei um pouquinho mais de amarelo. Coloquei tanto um pouquinho mais de amarelo limão, quanto um pouquinho mais de amarelo ouro. Vou colocar um pouco mais de branco nessa pétala de baixo, que ela tá muito sumida. E assim ficou nossa popola, nossa orquídea, nossos amores perfeitos. Beijo, gente, até a próxima. Tchau!